pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do ano mágico de direito civil, falando especificamente sobre a parte geral de direito civil. Obviamente, né, já demos o start acerca desse estudo, pontuamos para vocês que o direito civil na sua parte geral, ele tem três capítulos, né? 3 partes precípuas, ou seja, é o número mágico, Pai, Filho e Espírito Santo, os Osiris e Horus, Eusatos e Poseidon. Começamos com as pessoas e estamos dentro da personalidade. Temos ainda os objetos, que são os bens, e o vínculo, que é o fato jurídico a ser observado. Né? Dentro de personalidade, nosso tópico de número 1 aí, né? Explicamos para vocês nada mais, nada menos do que o conceito de personalidade. Falamos que se trata da possibilidade de titularizar direitos subjetivos, de contrair obrigações. Dentro disso, falamos, né, de personalidade com relação às pessoas físicas, entes de existência visível, pessoas naturais. E explicamos para vocês o seu surgimento, né, ou seja, do nascimento com vida, funcionamento do aparelho cardiorrespiratório. Explicamos por demais as teorias explicativas relacionadas à personalidade do nascituro, as 3 correntes, 3 porque é mágico, né, Harry, Rony e Hermione, falando aí justamente sobre a teoria natalista, teoria da concepção, concepcionista, ou teoria ainda da personalidade condicionada, mista ou formal, e adentramos aí no Instituto da Capacidade. Dentro de capacidade explicamos, né, a medida da personalidade, explicamos as 3, novamente 3 porque é mágico, né, falamos de Han, Luke e Leia, ou seja, 3 formas de capacidade, genérica de fato e capacidade civil plena, e adentramos nas incapacidades. Incapacidades que podem ser 2, absolutas e relativas. A absoluta, artigo 3º, menores impúberes, né? Lembrando-se sempre, nessa revisão breve, rápida e sucinta, que com relação aos menores impúberes não interessa a sua vontade. Eles devem estar representados, sob pena de nulidade absoluta. Com relação aos menores púberes, né, de 16 a 18, com relação, por demais, aos ébrios habituais viciados em tóxicos, com relação aos pródigos, ou aqueles que transitoriamente não puderem exprimir a sua vontade, ou seja, artigo 4º, estamos falando daqueles que têm, na verdade, uma incapacidade relativa. A vontade deles interessa. Eles devem estar assistidos, sob pena de nulidade relativa, né? Isso nós explicamos para vocês, explicamos essa nova roupagem advinda do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Explicamos, então, essa nova roupagem decorrente aí da Lei 13.146 do ano de 2015. De qualquer maneira, a partir de agora, quero dar continuidade, trazendo 2 perquisições, 2 observações extremamente importantes, que, obviamente, né, recaem com grande periodicidade dentro desses certames de concurso público, né, desses certames, inclusive prova da OAB, não interessa, né? 2 perquisições que são bem válidas e muito interessantes serem trazidas. Vamos então, a partir de agora, dar continuidade ao estudo da personalidade, mas vamos despacito, né? Como diria aí o Luiz Fonsi. Gente, vamos lá. Primeira observação. Eu disse para vocês que esses indivíduos do artigo 4º, esses indivíduos que gozam, né, de uma incapacidade relativa, eles precisam estar assistidos. Sob pena do quê? Sob pena de nulidade relativa. Tudo bem? Tudo tranquilo. Acontece que para a prática de determinados atos, inclusive essa assistência pode ser dispensada. Temos algumas situações, algumas hipóteses excepcionalíssimas, por isso que elas surgem, por isso que elas são cobradas, que é possível dispensar, né, a assistência. É possível que esses indivíduos relativamente incapazes prestem determinados atos da vida civil, né, sozinhos, ou seja, com capacidade de fato, com capacidade de exercício. Que loucura, prof! Como diria Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Prof, são quantas situações, né, que você vai ilustrar? 3. Por que 3? Porque é mágico. Por que 3? Porque é holístico. Por que 3, né? Porque 3, a gente sabe é passado, presente e futuro. 3, a gente sabe que são os elementos da ação, né? Partes, causa de pedir e pedido. E 3, nós sabemos também, por demais, que são as tríades musicais como Pica-Pau. Pararara, que loucura, prof. Que loucura. Então, vamos trazer para vocês 3 situações excepcionais que dispensam a necessidade de assistência. Ou seja,
pessoa de 16 a 18 anos pode prestar sozinha, né? Dane-se tudo, que se exploda o mundo, amar não é pecado, como diria Lua Santana. Primeira situação que a gente pode falar para vocês: testamentos realizados por pessoas com mais de 16 anos. É possível o testamento por maiores de 16 anos sem assistência? Sim, né? A primeira pergunta é, o que eles têm para testar? Sei lá, um álbum de figurinha, né? Depende, gente. Se nós estivermos falando, por exemplo, do menino Ney, né, com 16 anos já tinha aí tufos e tufos de dinheiro, né? Podemos falar hoje dos youtubers ganhando muito dinheiro, né? Ou seja, aqueles sujeitos que fazem streamer, ou seja, fazem aí vídeos demonstrando jogos, instagramers, que é a loucura, prof, ou seja, uma nova geração com menos de 16 anos ganhando tufos e tufos de dinheiro. Se eles quiserem fazer um testamento, eles podem fazer um testamento? Podem realizar uma disposição de última vontade? Lembrando que testamento é a principal disposição de última vontade, né? Temos testamento, legado e codicilo. Três, porque é mágico. Ai, prof, eu tô entendendo, né? Show de bola. Ou seja, pode fazer testamento sem estar assistido? Pode. Você está inventando isso? Não estou inventando isso. Prof, aonde que está isso? Salvo engano, isso que eu estou trazendo para vocês está no artigo 1860, parágrafo único. Mas é possível testamento, né? Ou seja, independentemente desse sujeito estar assistido. Que legal, né? Vamos então além. Segunda exemplo que a gente pode falar, aceitação de mandato. A aceitação de mandato, isso não necessita de assistência para aceitar esse mandato. Lembrando-se sempre, né, que isso se encontra no artigo da besta, artigo 666, Iron Maiden, the number of the best. Que loucura, prof. Então, para aceitar mandato, não precisa? Não precisa. E terceira situação excepcional, servir de testemunha. Artigo 228, salvo engano, inciso 1º. Nesse artigo 228, inciso 1º, vai falar lá o seguinte: que a pessoa com 16 a 18 anos pode ser testemunha e não precisa estar assistido. Então temos três situações onde o indivíduo não necessita da assistência, não necessita, na verdade, né, então de um suporte para validar a sua vontade. Eles possuem uma capacidade de fato, possuem uma capacidade de exercício para a prática de determinados atos civis. É óbvio que como se tratam de situações excepcionais, essas situações precisam estar expressas, precisam estar previstas. E trouxe então com vocês três exemplos. E por que três? Porque três é mágico. Essa é a nossa primeira observação, então, com relação à situação, né, de incapacidade relativa. Tudo bem? Tudo tranquilo, mais do que so far so good. Então, OBS 1, né, relacionado a situações de dispensa de assistência. OBS 2, segunda observação, os índios. Os índios, prof, os índios. Toda vez que eu falo de índio, eu lembro daquela música do Peter Pan, o índio diz é how. Que loucura, prof. O índio diz é how. E os índios, né? Podemos também falar da Xuxa. A Xuxa tinha uma música dos índios, né? Mas isso não vem ao caso. O que é importante dizer é o seguinte, artigo 4º, parágrafo único. Índio, eles têm capacidade absoluta? Índio, eles têm capacidade relativa? Índio, né? Para onde vão, para onde vem, sexta-feira no Globo Repórter. Brincadeiras à parte, né? O índio. O que é importante dizer? O índio, gente, ele é regulado por uma lei especial, né? Então, o índio, ele acaba sendo regimentado, regrado por uma norma específica. E até aí, né, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Essa norma específica vai pontuar o seguinte: se esse índio não for um índio adaptado, se esse índio não for um índio, né, obviamente, né, inserido no nosso mundo, no mundo, a gente pode falar, no mundo global, né, dotado de tecnologias e tudo mais, esse índio terá uma incapacidade absoluta. Então, se ele não for um índio inserido, né, dentro do nosso mundo, se ele não for um índio inserido dentro do nosso contexto, a incapacidade é absoluta. Agora, em contrapartida, se ele tiver um pouco de inserção no nosso contexto social, né, é possível dizer que ele gozará de capacidade civil plena. A capacidade civil plena, em outras palavras, em outros dizeres, ela acaba sendo a regra, né? A gente pode até ilustrar isso justamente com a mudança, né, trazida com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 do ano de 2015. Lembrando-se sempre, né, que existe uma discussão se isso foi um avanço, retrocesso, liberdade, dignidade, liberdade, vulnerabilidade, mas isso nós veremos mais pra frente, né, quando estudarmos aí a curatela e a tutela, né? Show de bola. Ah, só porque eu me empolguei, né? Uma terceira observação.
Qual que é a terceira observação? Muitas vezes as pessoas confundem tutela com curatela, tá? Então, OBS 3, essa OBS 3 é só para ficar mágico, é só para ficar holístico, né? É só para então ficar da cabala, sei lá, né? É só para ficar então, por exemplo, até arrepia, ou seja, deixar arrepiar justamente, né, em virtude dessas três observações. Terceira observação é justamente a diferença de tutela e curatela. Ambos institutos, eles tratam daquelas pessoas que estão, né, que demonstram uma certa incapacidade. Qual que é a diferença de tutela e curatela? Na tutela, nós estamos falando de menores incapazes, né? Menores incapazes e que não possuem um poder familiar, ou seja, menor incapaz que não tem um pai, não tem uma mãe, né? Não tem alguém com poder sobre ela, tudo bem? Então, em outras palavras, em outros dizeres, será necessário, será justo e necessário, como dizem os padres, nomear um tutor. E curatela, né? Curatela, gente, se trata de maiores incapazes. Nessas hipóteses de maiores incapazes, nomeia-se um curador no corpo, no contexto, né? No âmago, no cerne aí de um processo de interdição. Lembrando-se sempre que a curatela é uma medida excepcional, né? Lembrando-se sempre que a medida da curatela, ela vai tracejar aí esses eventuais limites, sempre de acordo com o caso em concreto. Então, por exemplo, quando a gente fala dos pródigos, e isso é bastante importante dizer, eu disse para vocês, mas quem que é pródigo? É aquele indivíduo que gasta imoderadamente o seu dinheiro, podendo reduzir-se a completa miséria, né? O pródigo, quando vai ser nomeado um curador, é óbvio, né, que esse curador ele vai estar relacionado à gestão do patrimônio, né? É óbvio, então, que esse curador ele estará atrelado à administração dos bens, né? Então, por exemplo, o pródigo quer se casar. Tudo bem, gente, o pródigo casa, não tem problema nenhum. Entretanto, contudo, todavia, com relação ao regime de bens, né, que vai ser estabelecido, né, no caso da hipótese de casamento do pródigo, daí sim nós teremos a necessidade da observância de um curador. Dito isso, deixo para vocês, né, desde já, um forte abraço, excelentes estudos, e no próximo bloco nós nos vemos aí para trabalhar o Instituto da Emancipação, a antecipação da capacidade civil plena, né? Então até lá, um forte abraço, até mais, gente, tchau, tchau.